e que nessa noite nós possamos crer nas promessas do Senhor. Josué capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas, não te espante, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te sobre Ai, e olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Fará, pois, a Ai e o seu rei, como fizeres a Jericó, o seu rei salvo, para que vos saqueares os seus espólios, os seus gados, e põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se, toda a gente de guerra, para subcontrair a Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes, valorosos, e enviou de noite. Amém? Somente até aí. Queridos, é interessante que nessa noite nós vamos falar da força que nós temos no Senhor. Amém. E muitas das vezes queremos lutar com a nossa própria força. E sabemos que quando nós vamos para uma guerra e queremos lutar com a força do nosso braço, sabemos que não vamos sair vitoriosos. E mesmo assim, queremos colocar o Senhor em segundo plano, ou de ladinho, e dizer para Ele: olha, deixa que aí eu cuido. Mas a palavra do Senhor aqui nessa noite, ela vai falar a respeito de Josué. A Bíblia diz que quando o Senhor ali entregou a cidade de Jericó, as muralhas de Jericó, aleluia, nas mãos de Josué, Ele fez promessa a Josué. E a Bíblia diz que quando o Senhor fez promessa a Josué, dizendo: Josué, assim como eu entreguei Jericó nas tuas mãos, também entregarei Ai nas tuas mãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor havia dado ordem a Josué que se ajuntassem todos os homens de guerra, para que ali pelejasse contra Ai e conquistasse aquela cidade. Mas a Bíblia diz que Josué, a caminho de Ai, ele vai se acampar à beira da estrada e vai mandar espias. E ali os espias vão espiar aquela cidade. E a Bíblia diz que eles vão olhar uma cidadezinha pequena, pacata, aonde não tinha homens guerreiros preparados para guerrear. E a Bíblia diz que aqueles espias vão voltar até Josué e vai dizer: olha, Josué, não vamos mandar todos estes homens, não. Não vamos enfadar o povo. Não vamos cansar os nossos guerreiros. Manda uns 2 ou 3 mil homens, que nós vamos vencer essa peleja. E a Bíblia diz que Josué, dando ouvido à voz dos homens e esquecendo o que o Senhor havia ordenado para que ele fizesse, assim fizera Josué. Mandou 3.000 homens para aquela guerra. E a Bíblia diz que quando Josué ali envia aqueles homens se deparam pelas portas da cidade de Ai, de repente surge alguns guerreiros. A Bíblia diz assim que em torno de 36 homens afugentam 3.000 homens. A Bíblia diz que quando Josué olha e se depara com seus exércitos fugindo, alguém vai chegar para ele e vai dizer: olha, Josué, perdemos a batalha. Acabou para Israel. O que será de nós, Josué? E a Bíblia diz que Josué, ele vai convocar os anciões, aleluia, que estava com ele ali naquele dia. E ali, se prostrando diante da arca, a Bíblia diz assim: com o rosto no pó e a cinza sobre a cabeça, dizendo: Senhor, por que permitistes? Perdemos essa batalha, o Senhor nos fez promessa, disse que nos iria entregar Ai nas nossas mãos. Por que deixasse-nos atravessar o Jordão para sermos envergonhados aqui diante dessa cidade? Mas a Bíblia diz que o Senhor havia dado ordem a Josué. E Josué, em vez de obedecer à voz do Senhor, começa a lutar com a sua própria força. E a Bíblia nos diz assim: aquele que confia em carro, ou em cavalos, ou na força do seu braço,
de maneira alcançarão a vitória. E a Bíblia diz, meus amados, que quando Josué estava ali orando, o Senhor vai dizer para ele, olha Josué, levanta-te, não temas, porque eu sou contigo, Josué. Vai, pega todo homens de guerra, todos preparados, valente, envia a cidade à noite, acampa a metade atrás da cidade e a outra metade entre pela porta, assim como eles fizeram da primeira vez, que quando eles afugentaram aqueles que entraram pela porta, os que estão acampados atrás, entrarão e saquearão e tomarão o rei e aquela cidade nas tuas mãos. E eu vou entender, meus amados, olha que interessante. O pastor estava falando de joelhos. E quando ali eu estava abrindo a Bíblia, eu ia pregar sobre um leproso, livro de Lucas. E caiu em Josué, o Senhor disse para mim assim, olha, na palavra do pastor, os teus joelhos precisam dobrar. E muitas das vezes nós não vencemos a batalha que é colocada no nosso caminho, porque nós não estamos preparados. É porque os nossos joelhos muitas das vezes estão cansados de se render ao Senhor, mas não está cansado de se render ao homem. Quantas das vezes o Senhor nos despertou pela madrugada, ou mesmo pelo dia, para que possamos fazer como Josué fez naquele dia, clamar ao Senhor enquanto se houvesse voz. E muitas das vezes o milagre não acontece, pastora. É porque nós estamos acostumados a ver o milagre acontecer na vida do nosso irmão e dizer assim, tá bom. Aleluia. Sabe por quê? Muitas das vezes o vento sopra. É porque nós não usamos a autoridade que o Senhor nos deu. A Bíblia diz no livro de Jeremias que o Senhor nos chamou como profeta. E o profeta faz o quê? Murmura, reclama, amaldiçoa. Ele profetiza. Ele bendiz. A Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Porque oramos mal. Muitas das vezes a nossa oração não passa do teto. Mas a Bíblia diz que quando verdadeiramente o coração do servo está voltado para o Senhor, e ele se rende, ele se entrega, ele se humilha, ele se detém, ele se prostra diante da presença do Senhor, a Bíblia diz que na mesma hora o Senhor vai se colocar de pé em teu favor. Assim como ele fez com Josué, ele diz, Josué, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Então, por que você tem temido este mal que tem vindo contra a tua vida? Por que você está temendo essa situação que estamos enfrentando? A Bíblia diz que quando Jacó estava voltando para a casa dos seus pais, ele temia a morte de se encontrar com seu irmão e ser morto. A Bíblia diz que à noite ele passou a sua família pelo ribeiro e desceu para o val de Jaboque. E ali foi lutar com o anjo. Ali ele foi apresentar a sua vida diante do Senhor e dizer, Deus, cuida da minha família, cuida da minha família, cuida da minha vida. E a Bíblia diz que o anjo desceu e ali a noite inteira eles lutaram. A noite inteira Jacó lutou, pelejou com o anjo. E a Bíblia diz que o Senhor o feriu na coxa. E disse, teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Aleluia. Quando somos marcados verdadeiramente pelo Senhor,
algo diferente acontece na nossa vida. Quando verdadeiramente nós nos dispomos a entregarmos a nossa vida na presença do Papai, algo diferente acontece. Milagres. Oh, glória. Sabe por quê, meu amado? Deus não suporta ver um coração quebrantado na tua presença, sem que Ele não possa fazer algo ao teu favor. O Senhor diz assim: qual é o filho que me pedindo pão eu lhe darei uma pedra? Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei o que você veio pedir ao Senhor nessa noite. Mas eu quero dizer para você: seja forte e corajoso. Amém. Não temas, porque o Senhor te ajuda. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis aqui nessa América. Hoje, 6 irmãos do ministério do pastor que trabalha comigo foram presos pela migração. Mas é interessante que a Bíblia vai falar a respeito de migração. O pessoal sendo deportado da Babilônia. Oh, glória. A Bíblia diz que Jeremias, o profeta chorão, Deus disse para ele: olha, não, compra uma casa. Porque todo mundo estava como está no dia de hoje, desesperado, vendendo tudo, querendo ir embora. Mas o Senhor disse para ele: compra uma casa, porque eu vou te prosperar nesta terra. E o Senhor falou tremendamente comigo nesta palavra, e eu tenho certeza que irá falar contigo também. Não temas. Porque se você está aqui, porque Ele permitiu. Se eu estou aqui, é porque Ele permitiu. É porque Ele tem promessa na minha e na tua vida. Aleluia. Neste país. Amém. Aleluia. Nesta nação. Igreja, eu queria neste momento convidar os irmãos a orar como Josué orou. Eu queria tirar esse período de oração, uns 5 minutinhos de oração só, para que possamos vencer essa batalha. Aleluia. A Bíblia diz que Josué convidou os anciões para orar diante da arca. E hoje nós não precisamos da arca, porque a presença do Senhor já se encontra dentro de nós. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Oh, glória. Amém, Senhor. Deus. Aleluia, Jesus. Neste momento, papai, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar. Amém, Jesus. Aleluia. Queremos pedir ao Senhor, papai, que o Senhor possa prover em nossas vidas. Papai, abre as portas que estão fechadas. Sim, Jesus. Quebra os grilhões que estão prendendo, papai, o teu povo de vir para a tua casa. Sim, Senhor. Tira os tampões, papai, que tem tampado a audição e a visão dos teus filhos. Deus, que nessa noite, papai, o Senhor possa, meu Deus, abrir os céus neste momento, papai, neste lugar, e derramar, meu Deus, da tua Shekinah, da tua glória, porque sabemos que sem ti nada somos e nada podemos, papai. É verdade, Jesus. E é por isso, papai, como uma voz que clama no deserto nessa noite, nós clamamos a ti, Abba, Pai. Aleluia, Jesus. Abba, Pai. Aleluia. Venha sobre nós, papai, neste lugar. Jesus. Transborda-nos, Senhor, nesta noite da tua glória. Aleluia, Jesus. Faz, papai, que o teu Espírito, papai, possa reinar dentro de nós, meu Deus. Sim, meu Deus. Ó Deus, que aquilo, papai, que tem nos atrapalhado, ó Deus, de chegarmos até a Ti, de nos aproximarmos até a Ti, de nos render a Ti, meu Deus, que nessa noite
seja arrancado do nosso caminho, das nossas vidas. Sim, Jesus. Papai, que nessa noite o Senhor levante verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade dentro deste lugar, papai, homens valentes, mulheres valentes, jovens valentes, papai, dispostos a fazer a tua obra. Aleluia, Jesus. Ó Deus, que nessa noite, papai, o Senhor possa visitar o meu irmão da esquerda, da direita, da minha frente, da retaguarda, papai. Sim, Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti, meu Pai, Oh, Deus. visita agora, papai, aqueles irmãos que porventura estão parados na caminhada. Sim, Senhor. Papai, que está sem direção, está sem rumo e não sabe para onde seguir, mas que nessa noite o Senhor abra as visões Sim, Jesus. e dá-lhe o caminho, papai, para que eles possam chegar até aqui. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, papai, em prol do corpo de obreiro deste ministério, Amém, Jesus. capacita, Amém. dá discernimento, dá sabedoria, dá autoridade, papai, dá ânimo, meu Deus. Sim, Jesus. Papai, também quero pedir em prol da vida do pastor, da pastora. Amém, Jesus. Papai, que o Senhor use cada vez mais poderosamente, como o Senhor tem usado, papai, como canal de bênção em nossas vidas, ó Deus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Papai, unindo a nossa fé, a nossa oração, a nossa súplica neste momento, ó Pai, queremos pedir ao Senhor, papai, coloque as tuas mãos aonde o homem não pode colocar. Faça aquilo que o homem não pode fazer. Decreta aquilo que o juiz não pode decretar. Oh, aleluia. Cura aquilo que o homem não pode curar. Oh, Espírito Santo da verdade. Neste momento, papai, nós oramos e entregamos nas tuas mãos, papai, o presidente, papai, desta obra, Meu Deus. o vice, o cooperador, os secretariados, o corpo de obreiros, pastores, Sim. papai, os trabalhadores, Oh, Jesus. e peço a Ti, meu Deus, dê graça, Aleluia. dê ânimo, Aleluia. saúde, para que eles possam, papai, percorrer longos e longos caminhos nesta América, papai. Porque eu sei, papai, que como um dia, ali na rua Azusa, papai, Oh, aquele homem clamou, faz de novo, Senhor, nessa noite nós também clamamos, faz de novo em nosso meio, papai. sim, Jesus. Oh, Sharai, Comandarassai. Aleluia, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Alai, Comandarás. Faz de novo. Oh, glória. Tu és fiel, Pai. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Sim, Senhor. Ebenezer é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Obrigado, Pai. Igreja, não vou me demorar muito, para que o culto não fique cansado. Também nós estamos cansados também nessa noite, mas tenho certeza que nessa noite o Senhor vai nos dar força para que possamos prosseguir nesta caminhada. Amém, Jesus. Porque eu sei que assim como hoje você está aqui, muitos também virão estar aqui neste lugar. Aleluia. Glória. Simplesmente isso é só um começo. Sim. E este começo vai depender de mim e de você. É verdade. Aleluia. É interessante que quem gera ovelha é ovelha.
O pastor só cuida. É verdade. Então, meu irmão, vamos fazer o nosso papel. Amém. Vamos convidar. Vamos divulgar a igreja. Amém. Vamos dizer para os nossos irmãos lá fora o que Deus tem feito aqui dentro. Amém, Jesus. Na minha e na tua vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação é de graça. Mas no grande dia o Senhor diz assim: mostre-me as tuas obras. E você vai apresentar o que para o Senhor? Ah, eu não tive tempo, Senhor. Eu trabalhei muito. Ah, minha esposa não deixou, meu marido não deixou, eu tive que cuidar do meu filho, da minha filha. Mas vamos fazer a nossa parte, a seara é grande. É verdade. Poucos são os ceifeiros que precisam trabalhar nessa seara. É verdade. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, quarta-feira que vem, eu queria que você convidasse alguém que estivesse enfermo para estar aqui na igreja, estivesse doente. Nós vamos falar sobre cura. Glória a Deus. Não sei se vocês têm fé, mas eu tenho fé. Amém. Aleluia. E no Brasil, pela honra e a glória do Senhor, o Senhor nos usava muito na cura e na libertação. E eu quero voltar a fazer este trabalho aqui na América também. Amém. Porque a palavra do Senhor diz assim que aquele que lança a mão no arado não é digno de olhar para trás. É verdade. E muitos já disseram para mim assim: pastor, não faz isso não. Aqui é América, aqui não é Brasil. Eu disse assim, que aquele que me chamou é fiel para cumprir. Ele disse, vai, eu vou. Se ele disse, não vai, eu não vou. Eu não vou ser como Josué foi pela primeira vez. Quando o Senhor diz, vai, Josué. Ele foi pela voz do homem. E quebrou a cara. E assim, eu digo para os irmãos, não temam. Se o Senhor mandar você ir, vai. Mandou você fazer, faz. Sabe por quê? No começo do caminho pode parecer que não vai dar certo. Você pode até pensar em desistir e parar. Mas na hora que você estiver pela metade do caminho, você vai olhar lá para trás e vai dizer, eu venci. Amém. Aleluia, Jesus. Eu venci. Quando ninguém acreditou, eu venci. Quando ninguém dava nada, eu venci. Quando todos me disseram que o meu fim seria a morte, eu estou vivo aqui. Eu venci. Amém? Aleluia. Que esse seja o seu cântico de vitória. Eu venci. Eu quero passar um recado para a igreja. Eu tive uma visão interessante que tem uns dias estava eu, o pastor, e tinha mais 2 irmãos. E o pastor falou comigo assim, vamos pescar, Léo? Eu falei, vamos. E nós fomos pescar, só que nós estávamos pescando dentro de casa. Só que eu estava com uma bota daquelas 7 léguas grandona. Interessante que a água vinha do mar e começava a entrar dentro da casa. Eu falei, seu pastor, vamos sair daqui. Porque essa água vai inundar essa casa. E eu comecei a puxar a linha na carretilha, na vara, e não comecei a dar conta, e comecei a puxar na mão. E o pastor falou comigo assim, esse peixe é muito grande, você está fazendo muita força. Só que quando eu tirei o peixe, era uma traíra, era um peixe desse tamanho.
Eu deixei ela na linha mesmo e saí por uma porta, saí pela outra porta e me deparei com o pastor e mais os dois irmãos do lado de fora. E falei, pastor, por que tanta água está entrando dentro dessa casa? O pastor olhou para mim e disse assim, também não sei. Porque é impossível construir uma casa dentro d'água. E o Senhor dizia para mim uma passagem muito simples, que aquele que constrói a sua casa sobre areia é inútil. Porque vem o vento, combate aquela casa e ela cai. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode tentar, mas ela nunca será destruída. E Deus dizia para mim assim, olha, vou fazer grandes coisas. Aleluia. Grandes coisas. Amém, Jesus. Eu vi uma pedra fundamental, pastor. Quando eu vi, o Senhor disse para mim assim que aquela água que entrava era um ministério que estava afundando. E o Senhor colocava esse ministério nas suas mãos. Ele dizia assim, diga para ele cuidar. Amém, Jesus. Alguém vai bater lá na porta da casa do Senhor e vai te entregar uma chave de uma igreja. E é do próprio ministério. Isso o Senhor me deu há 4 semanas atrás. Eu esperei o dia para me falar isso. Porque eu gosto de orar. Buscar a confirmação de Deus. E o Senhor me tocou aqui agora. Eu não estava nem lembrando. Porque muito cansativa a minha viagem de serviço. E a gente acaba esquecendo das coisas. O Senhor me disse aqui agora. Que é para o Senhor cuidar. Essa é para o Senhor cuidar. Amém. Você não vai levantar ninguém e colocar nela. Você pode colocar um ajudador. Porque uma vez já foi ajudada, a segunda não. Amém? Amém. Vamos tirar o dízimo e as ofertas, você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, livro de Malaquias 3:10 fala a respeito das ofertas, dos dízimos, da oferta alçada. Aquele que dá com alegria pode fazer prova com Deus. É verdade. Ele diz assim, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção tal. É verdade. Não sou eu falando não, é a palavra do Senhor, é Deus falando. Muitas das vezes nós retemos o que é do Senhor. Você não dizima aqui na casa do Senhor, mas você dizima no remédio. É verdade. Você dizima no carro, na conta de luz, na conta de água, no gás. Que isso, pastor? O senhor está ficando doido? Não. A Bíblia diz que só tem uma coisa que repreende um espírito que chama devorador, migrador, cortador e roubador. É só o dízimo. É verdade. Mais nada.
esse você não repreende ele com nada, a não ser dizimar o seu dízimo, a 10ª parte que é do Senhor. Ele não pediu tudo, não. Eu conheço um irmão, um empresário muito forte lá na minha cidade. Ele dizima 90% e fica só com 10%. Sabe quanto ele ganha por mês? A faixa do salário dele é de 10 milhões de reais. A empresa chama DPC, Drogaria Perfumaria Caratinga. É uma das maiores empresas. Eles saíram de Caratinga, abriram uma fábrica no Rio de Janeiro, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Isso tudo devolvendo só o que é do Senhor. Amém? Já devolveu a parte do Senhor? Então vem cá para orar em nome de Jesus. Deus, neste momento, papai, quero te entregar, papai, nas tuas mãos os ofertantes, os dizimistas da tua casa, papai. Aqueles que pôde ofertar e aqueles também que não puderam ofertar, papai, que porventura nessa noite não tem para entregar na tua casa, mas que o Senhor possa abrir as portas e derramar sobre a vida deles, papai, da abundância a qual o Senhor nos fez promessa, Deus. Repreende o devorador, o migrador, o cortador e o roubador, papai, da nossa vida. Papai, nos prospera 100 vezes mais. Amém. Papai, que possa vir sobre nós uma unção recalcada, sacudida e transbordante na tua presença, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém.